Bem, pessoal, o aplicativo desta vez é o Coffee. O Coffee é um aplicativo do qual você vai ter ali uma simulação, né, de filmes antigos, né, filmes analógicos, como Fuji, né, como Kodak. Esse aplicativo ele lembra muito o 1998 Cam, o Visco, né, o Color Story. É um aplicativo que ele dá um aspecto legal, assim, traz, né, um aspecto legal por meio de seus filtros, que deixa a fotografia com a coloração bem interessante, assim, né? Ele muda, no caso, né? Ele trabalha essa mudança de matiz, né? Do vermelho, do verde, do azul, do amarelo. É bem interessante. Aqui no caso você pode utilizar a câmera, você pode utilizar algum sticker, você pode brincar, né, com o layout, aplicando também como se fossem stickers, né? Colagem e, no caso aqui, obviamente, editar. Aqui a gente tem na engrenagem, aqui em cima, à direita, configurações, né? Então aí você tem, né, por exemplo, som da câmera, qualidade da foto, você pode colocar alto, né? Salvar no álbum, né, na galeria automaticamente, né? E algumas outras informações. Voltando aqui, a gente vai em editar, né? Escolher uma imagem. E aí, aqui no caso, eu até vou verificar uma outra imagem que tenha mais cor. Vamos nessa imagem aqui. Então, assim, aqui a gente tem um vermelho, né? Tem um azul assim sobressaindo. E aí você pode vir aqui embaixo, ó, tem uma quantidade de filtros, né? Então, por exemplo, clicou ali, Fuji 1, que não necessariamente assim explica, né, qual filme analógico seria, mas, por exemplo, ele já alterna ali tanto o vermelho quanto o azul, e ele também dá um ganho de sombra, né, no caso. Ou seja, se você olhar dentro do bar, ele aumenta a sombra lá dentro da loja ali também, né? Ou seja, e também contrasta a imagem, né? Traz mais contraste para a imagem. Inclusive, tem um estilo de azul que eu gosto muito. Fuji 2. Ele já traz uma tonalidade para sombras, no caso, se você olhar lá dentro do bar, ele já traz uma tonalidade, é uma pena aqui, né, que ele não deixa pinçar para você aumentar ali a sua área de atuação, né, para você ter uma melhor visibilidade do efeito, né? Mas ele traz ali um azul, no caso, né, ele aplica um azul ali dentro. Aqui no caso não, no Fuji 1 ele deixa, por exemplo, o balcão ali dentro, né, onde é branco, ele deixa uma tonalidade um pouco quente, e aqui ele traz mais para o azul, né, mais para o frio no caso. Aqui no caso você tem aí o Fuji 4, daí ele muda um pouquinho a tonalidade do azul, né, do céu, diferente do Fuji 2. E aí você tem o Fuji 4, também deixa um pouquinho azul, né, ou de repente um pouquinho, algumas áreas ali um pouquinho mais verde também. Fuji 5, Cinematic 1, Cinematic 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, ele deixa o tom ali do azul do céu mais claro, né? Não interfere muito nas sombras. Aqui no caso é Kodak 3, né? Kodak 4.
E aí, vale lembrar também, né, ressaltar que a gente tem um seletor, né, que confere mais força ou menos força para o efeito. Por exemplo, se você não quiser deixar com aspecto com um azul, né, com esse aspecto, parece até mais voltado ali para um verde, né, você consegue pelo menos diminuir, né, deixa ainda dentro do azul, mas aí ele vai mudando, né. Não precisa deixar o valor total do efeito. Esse também é legal. Um azul muito claro. E tantos outros efeitos, inclusive preto e branco, que na realidade eu, se for deixar um preto e branco, acho o preto e branco talvez aqui um pouco comum. Talvez eu tentaria numa outra ferramenta que tem o preto e branco mais acentuado. Bom, no momento em que você escolher o filtro, você pode também trabalhar alguns tipos de textura, né? Ele tem aqui algumas, como se fosse a entrada de luz na imagem, né? E aí você consegue mudá-la de direção, no caso de lado, aqui vertical, horizontal. Você pode mudar aqui a cor do efeito e a sua intensidade. Ok. Nós temos aqui agora alguns outros filtros que simulam ruído. Também a mesma condição da ferramenta, né, de luz. A gente tem aqui que você pode inverter. Nesse caso não aumenta muito, né? O que vai fazer diferença aqui é a intensidade do efeito, regular a intensidade. Aqui você tem um tipo de efeito, né, que simula também a foto ali desgastada, né, uma foto mais retrô. Lembrando que, por exemplo, se houver um efeito que não tem como tirar uma parte da imagem, você pode remover esse efeito utilizando um aplicativo que faça a remoção de objetos, como o Touch Retouch, né? O Adobe Fix, o Pomelo, né? O Lightroom, mas com o Touch Retouch, Hand Photo, né? Então é só fazer remoção. No caso aqui, eu gostei do efeito aqui na parte de baixo da imagem, né? Mas o céu ficou um pouco danificado. E aí eu opto por deixar assim ou salvar a imagem e depois editar a imagem em algum desses aplicativos, né, para poder remover.
Nesse caso aqui eu removeria só um efeito ali em cima, né, no céu, que ficou um pouco, deu ali 2 marcas, né, 3 marcas ali um pouco mais escuras, mas eu removeria apenas essa marca. Do contrário, a gente também pode deixar ali do jeito que tá mesmo, sem problema, até porque o intuito é a gente ter uma foto que simule aí um certo envelhecimento, né? Salvar a imagem, né? E aqui a gente tem outros também, né? Outros estilos deste efeito, né? Deste ruído. Para quem, por exemplo, faz a fotografia artística, pode também utilizar essa ferramenta para poder, né, simular ali a ação do tempo, questão das pinceladas, né, e dar essa ideia, né, de pintura antiga ou de alguma imagem mais antiga. Lembrando que você pode mudar a direção aqui onde estão essas setas e o símbolo, né, que parece com esse gráfico. Então a gente tem vários aqui, né? Algum ruído também, se você quiser aumentar ou diminuir o ruído, né? Enfim, vai depender daquilo que você quer passar, correto? Ajustar aqui, você vai ajustar o brilho, você vai ajustar a exposição, você vai ajustar a nitidez, a vinheta, né? Você tem também mistura de cores, né? Que você vai a ferramenta a qual você trabalha, né? Aí a matiz do vermelho, né? Do vermelho para o verde, né? Do verde para o magenta, né? O amarelo, né? Do amarelo para o azul, né? Então, inicialmente ele tem, né, essas ferramentas tradicionais juntamente com os filtros também que simulam os filmes, né, os filmes aí analógicos, que conferem à imagem uma textura diferente e uma coloração também diferenciada. No caso, né, para quem prefere trabalhar as cores individualmente também no Lightroom ou qualquer outra ferramenta que possua HSL, também não tem problema, né? Faz lá e depois, se quiser aplicar aqui os efeitos, né, de ruído, é só vir aqui e aplicar e salvar, que a fotografia fica interessante do mesmo jeito. Aqui antes, depois. Se de repente, né, acha interessante continuar editando e aplicando algum outro tipo de efeito, também é interessante. E aí, se quiser, por exemplo, utilizar um outro filtro, né, dá para ir mudando. Mas o mais importante é escolher o filtro primeiro, ver como vai ficar as cores e depois partir para os efeitos, certo? Aqui você pode, em textura, no caso, você tem a questão das cores também, né? Dá para você trabalhar as cores também. E aqui você muda a forma com que você vai mexer na cor, com a intensidade da cor.
certo? Então é uma ferramenta que tem aí, um aplicativo que tem algumas ferramentas bem interessantes, né? E que vale a pena a gente brincar com ela. Coffee, app Coffee, né? Bem legal.